Eu quero falar sobre isso. E acho que é apropriado falar sobre isso esta noite. Eu quero falar sobre aquilo que isto aqui representa. O que isso aqui representa? O sepulcro. Representa o sepulcro onde Jesus foi sepultado. Para isso que, por favor, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu vou ler 2 textos. E são um pouquinho extensos, mas para mim é fundamental na exposição da palavra desta noite. Eu tenho falado de que Deus tem me mimado bastante nas últimas semanas. Tenho falado para várias pessoas. Este fim de semana não foi diferente. Nós tivemos uma viagem rápida com minha esposa para a casa de meus sogros. Saímos daqui na quinta-feira de noite e voltamos hoje. E nós tivemos a oportunidade de rever pessoas muito queridas. Eu vou conseguir postar. E ontem nós fomos visitar uma família que são amados. A gente tem a família de sangue, sabe, aquela família de sangue. A gente tem essa família está lá, a gente se relaciona com alguns, com outros talvez não, por causa da distância. Mas conforme nossa vida cristã vai andando, Deus vai acrescentar. Nós temos outra família, que é a família de Cristo Jesus. A família que Cristo Jesus nos une. E conforme nossa caminhada cristã, Deus vai acrescentando vidas para essa família. Eu tenho um casal que mora na praia, alguns de vocês conhecem, são tão preciosos para mim que eu chamo eles de pai e mãe. Olha a importância que eles tiveram na minha vida a um certo momento. E até hoje eu chamo eles de pai e mãe. E quando eu estive no interior, morando no interior, fiquei 7 anos e meio lá, pastoreando. Eu conheci uma família já na primeira semana. E penso uma família preciosa. Penso uma família acolhedora. Penso uma família que tem vontade de servir na igreja. E servir mesmo. Eu era um casal naquela época que eu conheci e as suas 2 filhas adolescentes. A maior estava com 15 anos, a menor estava com 12 anos, mais ou menos 11, 12 anos. Hoje, as 2 já são adultas, casadas, têm filhos, né? E há muito tempo eu não tinha encontrado eles. E ontem nós fomos tomar um café da tarde com eles, eu fui aparecer lá de surpresa com minha esposa, com a Carol. Éramos tão achegados que depois os pais do casal, da moça do casal, né, o senhor Nego, tornou-se uma pessoa marcante no meu ministério. Marcante. Até já uma vez já falei sobre isso aqui. E toda a família. Aí vieram os irmãos, os sobrinhos, um monte. Inclusive eu morei do lado da casa deles. Pois bem, ontem nós estávamos tomando café e eles falaram o seguinte: pastor, amanhã tivemos a ideia de fazer um café da manhã com a família e tivemos a ideia de fazer um tipo de uma santa ceia com a família. Vamos ter uma oração aqui. O senhor quer vir? Eu falei assim: amanhã cedo eu vou viajar de volta para Valinhos, mas eu vou vir sim. E hoje de manhã, 9:30 da manhã, estávamos lá no espaço que eles têm. É um vilarejo cheio, rodeado de mata. E aquela casa muito gostosa, o espaço muito gostoso. Nós tivemos uma mesa maravilhosa. Nós fizemos uma santa ceia lá. E por que eu estou falando isso? Porque eu falei hoje de manhã lá, falei assim: eu acredito fielmente que naquele café da manhã hoje, além de ter uma mesa farta, e bota uma mesa farta, maravilhosa, mas o mais importante, eu falei: Jesus está presente aqui. Jesus está presente nesse lugar. E para mim foi muito emocionante. Tivemos a Santa Ceia lá em família. Depois mandaram as fotos. Uma das meninas, a maior, já com quase 40 anos já, aquele acho que deve ter uns 40 anos já,
tinha 15 quando eu cheguei lá em 2000. Soma mais 25, dá 40. Né? Eu cheguei lá no primeiro mês, segundo mês, ele estava fazendo 15 anos, aniversário dela. Bastante. Ele mandou uma mensagem: pastor, o Senhor nos fez fazer a ceia mais linda em família. Nós te amamos. Isso toca na gente. Mas sabe por que toca? E sabe por que se torna importante? Não somente porque eles são importantes para mim no momento da minha vida, mas porque acredito que Jesus estava no meio de nós reunidos. A minha pergunta é: onde está Jesus na tua vida? Onde está Jesus na tua vida? Vamos abrir a Bíblia então? Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos, depois vou pular. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Pula agora, vamos para o versículo 11. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou tem outra tradução que diz: e eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levastes, disse-me onde o pusestes, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus: Raboni, que significa mestre, ou Raboni. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e disse-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E relatou as coisas que lhe disseram. Vamos lá agora para 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que tenha sido eu, que tenha sido eles, e isso que pregamos, e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também a nossa fé é inútil. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados.
Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Mas se a nossa esperança em Cristo é apenas esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou entre os mortos. Pai, que a Tua palavra hoje seja realmente penetrante em cada coração aqui. Se há um coração desfalido, que a Tua palavra, ó Deus, o fortaleça. Se há um coração, ó Deus, entristecido, que a Tua palavra o console. Se há um coração desesperado, que a Tua palavra o acalme. Se há um coração, ó Deus, sem esperança, que a Tua palavra traga a esperança. Se há um coração com pouca ou pequena fé, que a Tua palavra hoje faça que essa fé se torne maior. Maior. Se há alguém aqui, ó Pai eterno, que está olhando para o sepulcro de uma maneira triste, abatida, Deus, que a Tua palavra transforme nosso olhar e vejamos Cristo ressurreto, que nós possamos ver Cristo ressurreto. Amém. Amém. De que maneira nós estamos olhando para o sepulcro? O texto que nós acabamos de ler lá em João diz que Maria chegou logo de madrugada, e inclusive lá em Mateus diz que ela chegou com outras mulheres, inclusive com a própria mãe de Jesus, para poder limpar do corpo de Jesus. Havia uma costume entre os judeus que depois de 24 horas, 30 horas, eles pudessem ir para o sepulcro e limpar, ungir o corpo do falecido. Eles faziam isso durante toda uma semana, um pouco para prolongar, né, a condição do corpo do falecido. Maria não foi no seguinte dia, porque no seguinte dia era sábado, e sábado os judeus não poderiam fazer nada. Logo ela foi no domingo, logo cedo, e quando chegou lá viu o sepulcro aberto, e quando olhou para aquele sepulcro aberto, ela não encontrou Jesus. É interessante que Maria fez duas atitudes. O texto diz que Maria teve duas atitudes. Primeiro, ela foi no sepulcro e não viu nada, não viu absolutamente nada, e ela volta correndo para se encontrar com Pedro e provavelmente João, e diz para eles: levaram o corpo de Cristo, levaram o corpo do nosso Senhor, e a gente não sabe onde está. Enquanto ele estava lá, e os discípulos já tinham voltado novamente para o lugar onde se encontravam, deixando Maria lá, entristecida, abatida, porque ela olhava para o sepulcro e não via absolutamente nada. Triste, porque tinha levado o seu Senhor. Mas no segundo olhar, no terceiro olhar, não sei quantas vezes, lá, triste, abatida, ela novamente olha para o sepulcro e vê dois anjos que estão lá dentro. E dizem para ela de que não fique triste. Por que está triste? Por que está sem esperança? Por que está abatida? Jesus ressuscitou. E logo em seguida o próprio Jesus aparece diante dela. A sua falta de fé, a sua falta de esperança, parece que dá a entender de que ela tem uma cegueira, ela não reconhece Jesus. Embora Jesus estava com o mesmo corpo, agora glorificado, mas era o mesmo corpo. E aí Jesus começa a conversar com ela. O interessante, e não vou entrar em detalhes sobre as conversas entre eles, que quando realmente ela reconhece Jesus e percebe de que Jesus tinha ressuscitado, agora ela novamente corre para os discípulos, agora não para anunciar de que o corpo tinha desaparecido, mas agora ela volta com uma nova mensagem, dizendo de que o Senhor tinha ressurreto. É a mesma personagem, é a mesma mulher, é o mesmo coração, é a mesma boca, é a mesma pessoa, mas olhando de maneira diferente. A primeira sem esperança nenhuma. Ela olha para o sepulcro e o sepulcro está vazio, tão vazio quanto o seu coração de esperança. Presta atenção no que eu falei. Ela olha para o sepulcro e ela olha para o sepulcro vazio, tão vazio quanto o seu coração era vazio de esperança. Não havia esperança nele.
ela olha e pensa, levaram o corpo. Ele não pensa de que há uma ressurreição, ele não pensa que há uma mudança, ele não pensa de que há realmente algo sobrenatural. Ele entende de que aquilo está vazio porque levaram o corpo de Cristo. Ela vê o sepulcro tão vazio, quanto vazio estava o coração dela de esperança. Mas depois, ela vê para aquele sepulcro, e ela continua olhando e continua enxergando aquele sepulcro vazio, completamente vazio. Mas agora o seu coração estava cheio de esperança, porque Jesus estava ao seu lado. Hoje de manhã eu lembrei da mensagem que nós pregamos o ano passado, e compartilhei um pouco com eles sobre essa mensagem. E eu falei para eles de que nós podemos encontrar Jesus em todo quanto canto. Nós podemos encontrar Jesus nas igrejas, nós podemos encontrar Jesus nas casas, nós podemos encontrar Jesus na rua, nós podemos encontrar Jesus em todo lugar. Só há um lugar que você nunca mais vai encontrar Jesus. E que lugar é esse? O sepulcro. Se você for lá no sepulcro onde Jesus está sepultado, e há algumas divergências sobre onde ele foi sepultado, a grande maioria já entende que é um lugar onde tem uma igreja lá. Se você for naquele lugar lá em Israel hoje, você foi. Estava vazio? Vazio. Jesus nunca mais estará lá. Você não vai encontrar Jesus lá. Mas não significa de que você pode perder essas esperanças. Ao contrário, ele está vazio não porque roubaram, ele está vazio não porque ele já morreu e seu corpo foi desintegrado com o tempo. O seu corpo virou pó. Seus ossos viraram pó. Não, ele está vazio porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Paulo depois vai escrever justamente isso lá em 1 Coríntios. Paulo vai dizer de que se a nossa fé como cristão prega que Jesus Cristo ressuscitou, e ele vai questionar depois aos Coríntios, por que vivemos sem esperança? Por que vivemos entristecidos? Por que vivemos incrédulos? Quarta-feira passada, eu não estive aqui, eu tive uma reunião lá com os pastores na sede, e quem esteve pregando aqui foi o pastor Ayrton. É a segunda vez, na quarta-feira que ele prega. E depois eu assisti um pouco da mensagem, e ele pregou sobre incredulidade, é isso? Ele pregou sobre incredulidade, porque vivemos incrédulos, porque a incredulidade ou a falta de fé nos afeta, nos atinge tantas e tantas vezes no decorrer da nossa vida. Porque tantas vezes parece que nós olhamos para o sepulcro e em vez de olhar e entender de que Jesus ressuscitou, parece que ao olhar para o sepulcro vazio, a nossa fé fica enfraquecida. A nossa fé parece que fica murcha, se eu poderia dizer assim. A nossa fé parece que fica tão pequena, mas tão pequena, que não temos nem sequer vontade de contar aos outros e compartilhar com os outros aquilo que nós dizemos que acreditamos. Eu imagino que aquela mulher, quando saiu do sepulcro a primeira vez, abatida, porque ele viu vazia e pensou, levaram no corpo. Eu imagino do jeito que chegou diante de Pedro e diante dos discípulos amados, que provavelmente seja João. Abatida, triste. Levaram meu Senhor, roubaram o corpo de meu Senhor não está mais lá. Parece que aquela tristeza de sexta-feira continuava no coração dela. Ela não tinha entendido claramente de tudo que estava acontecendo durante esses 3 dias. Não estava entendendo. Eu imagino o olhar dela, eu imagino as palavras dela, eu imagino a forma, o seu rosto, dizendo para Pedro, dizendo para João, que o Mestre, o Senhor, tinha desaparecido, tanto quanto a sua esperança. Porém, na segunda vez, quando ela volta para os discípulos, o rosto é diferente, o olhar é diferente. Agora não há mais tristeza no olhar, agora há alegria, há emoção. As palavras não são mais de queixa, de dor, agora as palavras são de alegria, de regozijo, de gozo, de esperança. Agora o coração não está batendo
de uma maneira lenta, triste, abatido. Agora o coração está batendo ligeiramente, uma taquicardia de alegria, uma taquicardia de gozo, uma taquicardia de saber de que Jesus tinha ressurreto dentre os mortos. Estava conversando com um grande também irmão em Cristo Jesus ontem, reencontrei ele ontem lá, inclusive postei, almoçamos juntos na sexta-feira, tivemos uma manhã toda conversando, fomos almoçar juntos. Como é bom conversar com crente de verdade, como é bom conversar com pessoas que olham para o sepulcro e não veem o sepulcro simplesmente vazio, veem o sepulcro como uma mensagem de esperança, de regozijo. Estávamos sentados compartilhando sobre isso. E nós temos praticamente a mesma idade, ele é um pouco mais idoso que eu. Idoso, olha essa palavra que eu usei, meu Deus do céu. E nós estávamos falando como a gente vivia a Páscoa naquela época da nossa adolescência. Principalmente a sexta-feira. Talvez alguns de vocês aconteceu isso aqui no Brasil. No Chile, na sexta-feira, tanto as rádios só tocavam música clássica. Não havia propaganda, não havia nada, só música clássica. Todas as emissoras de rádio. E na televisão não havia propaganda, não havia nada, só filmes religiosos. Aí a gente assistia O Manto Sagrado, a gente assistia Paulo, a gente assistia Os 10 Mandamentos, a gente assistia todos esses filmes e só passava isso. Era um momento de tristeza. Não sei se aqui no Brasil acontecia isso. Tá. Lá era muito disso. O catolicismo muito forte no Chile. Eu lembro que quando eu chegava na sexta-feira santa, eu ficava tipo que enjoado. Eu falei assim, meu Deus do céu, passar o dia só música clássica, passando o dia só vendo na televisão aqueles filmes antigos, tristes, abatidos. É verdade. Olhar para a sexta-feira da Páscoa é um olhar triste. Alguém está morrendo naquela cruz. Alguém está se sacrificando naquela cruz. Alguém está pregado naquela cruz e está derramando o seu sangue naquela cruz durante todo o dia. Desde mais ou menos 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, tem alguém lá naquela cruz morrendo aos poucos, com muita dor, com muito sofrimento. Pior de tudo, de que ele não está morrendo pelos seus próprios pecados, as suas culpas. Ele está morrendo por mim e por você. Olhar para aquela cruz na sexta-feira é um olhar de constrangimento. Olhar para aquela cruz na sexta-feira é um olhar de, talvez, vergonha. Olhar para aquela cruz na sexta-feira é um olhar de culpa. Eu olho para aquela cruz, eu olho aquele homem crucificado e eu penso, eu deveria estar lá. Era eu que deveria estar lá. Olhar para aquela cruz na sexta-feira é olhar para a morte. Para a morte. E quando fim da sexta-feira, às 3 horas da tarde, mais ou menos, a morte chega. E tudo se transforma em trevas, em tristeza, em morte. É forte a sexta-feira. A gente não percebe isso, a gente não dá significado a isso. A gente não sabe ou não entende a importância da sexta-feira, da morte de Jesus Cristo. Ele morreu por você e por mim. Ele se sacrificou por você e por mim. Ele pagou o preço dos nossos pecados, não é os pecados dele. Ele não está morrendo por ele não está morrendo pelos seus pecados. É o homem sem pecado. Está morrendo por você e por mim. Eu diria para vocês, e havia um filme que sempre me chamava a atenção. Estou falando filmes muito antigos de Hollywood. E havia um filme que tratava da vida de Barrabás. Aquele que Pilatos colocou para a escolha do povo. Vocês querem o que para crucificar? Ou Jesus ou Barrabás? E o povo, induzido pelos sacerdotes, fazem o quê? Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Eu lembro que aquele filme me tocava profundamente. E muitas vezes eu assistia aquele filme, toda Páscoa, toda sexta-feira, eu assistia aquele filme e eu falava, não vou chorar, não vou chorar. E eu sempre chorava. Sabe por quê? Porque no final do filme, eu era o Barrabás. Eu era o Barrabás.
Eu me senti o Barrabás. Eu me sentia aquele que estava sendo libertado injustamente. Eu me sentia como aquele que estava sendo libertado, mas olhava para aquele homem inocente que iria morrer no meu lugar. Eu era o Barrabás. E de fato nós somos os Barrabás. Na sexta-feira, Jesus morreu por você e por mim. Certo? A tristeza, a dor, o sofrimento. Não temos nada que fazer, nada podemos fazer, absolutamente nada. Passa o sábado em silêncio, em tristeza, há um silêncio, há uma impotência. Não há uma ação. Vocês sabem de que no sábado de Páscoa, é o único sábado, o único dia do ano, onde as igrejas católicas não têm missa. Quem é católico? Quem já foi católico aqui? Católico, mas católico. Sabia disso? É o único dia do ano onde nenhuma igreja católica tem missa. Alguém não sabia? Provavelmente a maioria não sabia disso. E sabe por quê? Porque não há nada para fazer. Absolutamente nada. Ele morreu. E Ele morreu por nós. Há um impedimento, há uma incapacidade, há simplesmente nada para fazer ou para reagir. No domingo, o domingo acontece algo sobrenatural. E o que acontece? Por nós, nada. Por Ele, tudo. Por quê? Porque no domingo Ele manifestou de que, embora Ele morreu na cruz, na sexta-feira, Ele não só venceu a cruz, mas principalmente venceu o quê? A morte. Obrigado. Eu queria ouvir bastantes aleluias agora. Se é uma coisa que eu vejo no domingo, é que Jesus venceu a morte. Ele vence a morte. Ele vence algo que ninguém conseguiu vencer até os dias de hoje. Ele vence a morte. Mas para muitos, ainda parece que permanecemos na sexta ou permanecemos no sábado, sem reação, sem esperança, simplesmente paralisados. Onde Jesus está na tua vida? Ele está crucificado ainda na cruz? Eu espero que não. Ele já foi crucificado, Ele morreu e Ele foi sepultado. Ou será que Jesus está no sepulcro, como no sábado? Eu entendendo que Ele está lá, morto, não há nada mais para fazer, só chorar. Ou, talvez, quando a gente olha para o sepulcro e vê vazio, a gente pensa, roubaram Ele. Desapareceu. Onde Ele está? Para quem tem pouca fé, ou talvez pouquíssimo nada de fé, ou para quem tem pouca esperança, ou nenhuma esperança, você diria para mim, eu não sei onde Ele está. Pastor, mas o Senhor acabou de dizer que Jesus está vivo. Eu sei que Jesus está vivo. Agora, a prova de que Jesus está vivo, e está vivo na tua vida, no teu coração, no teu entendimento, é no dia a dia. A prova de Jesus estar vivo, realmente vivo, dentro de ti, é no dia a dia. Quantas vezes no dia a dia nós olhamos, vivemos a vida, enfrentamos as dificuldades, e quando as dificuldades tomam conta ou nos atingem, os problemas vêm e nos maltratam, e muitas vezes a injustiça se aproxima de nós e não temos como impedi-la. Parece que Jesus não está do nosso lado, parece que Jesus está ainda morto. E tudo aquilo que está acontecendo nos está oprimindo. Parece que vivemos na sexta-feira de Páscoa, choro, tristeza, ou no sábado, sem poder reagir. Sabe por quê? Porque não há fé e não há esperança. Quantos de nós estamos vivendo uma vida de sexta-feira ou de sábado? Se eu pudesse talvez simbolizar aqui, ilustrar aqui. Sempre sem fé, sempre sem esperança, sempre nos queixando, ou olhando para
para o sepulcro e não vendo Jesus, a gente se pergunta: onde está meu Senhor? Onde está? Me sinto só. Me sinto só. Contei essa experiência dias atrás. Uma pessoa veio falar comigo, não é cristã, é de outra religião. E ela me contou, impressionada, sobre uma situação que ela viveu. O irmão do namorado dela faleceu. E eu vou contar novamente, e eu acho que vocês já ouviram essa história. A grande maioria. Mas eu vou contar novamente, porque ela se encaixa muito bem aqui, nessa mensagem. E o namorado chegou nela e falou assim: eu preciso ir falar para minha mãe que o seu filho, um dos filhos, morreu. Embora já estava com câncer há muito tempo, e realmente estava em estado terminal, dizer para uma mãe que o filho morreu é uma das coisas mais terríveis que acontece. E ele acompanhou ele, embora ela não queria ir. Quando chegaram na casa daquela mulher, falaram para ela: mãe, o teu filho morreu. Acabou de falecer no hospital. Aquele filho estava longe de Deus. Aquele filho tinha se afastado da igreja. Embora tenha sido criado na igreja, embora tenha crescido na igreja, e embora tenha tido alguns ministérios na igreja, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Quando a mãe sabe da notícia, a única pergunta que ela faz para outro filho diz: ele se reconciliou com Deus ou não? Aí ele falou para ela: mãe, eu não sei, quem sabe a nossa irmã que estava lá com ele. Eu quero saber se ele se reconciliou com Deus, sim ou não. Aquela moça, ouvindo isso, se chocou. Falou assim: se fosse minha mãe, se fosse um da minha família, já gritava, já entrava em pânico, já ficava desesperada, já ia para a cama, já seria o caos dentro da nossa casa. Mas aquela mulher só perguntava isso. Até que ligaram, conversaram com essa irmã, e ele perguntou: escuta, nosso irmão se reconciliou com Deus, sim ou não? E ela falou assim, porque ele tinha passado toda a noite com ele. Ele falou assim: sim. Ele pediu perdão a Deus, conversamos, fizemos uma oração, ele se reconciliou com Deus. Ele foi lá, falou com a mãe, falou: mãe, sim, ele se reconciliou com Deus, orou e pediu perdão a Deus. Sabe o que a mãe falou? Vou fazer um café. Vamos tomar um café? Vamos comprar pão? Aquela moça ficou impressionada e chocada. Como pode uma mãe, ao perder seu filho, pensar em comer, tomar um café? E ela estava chocadíssima com isso. E eu falei para ela: vou te contar o que acontece com o crente. O crente de verdade, o cristão de verdade, o cristão cheio de esperança. Aquela mulher não estava preocupada com o que iria acontecer com esse rapaz, com esse filho, nessa terra, porque nessa terra ele tinha sofrido muito câncer, e câncer terrível. O que ela estava preocupada de fato é para onde seu filho ia para a eternidade. E quando ela soube de que ele se reconciliou com o Senhor, ela descansou. Sabe por quê? Porque um dia ela vai rever o seu filho na glória do Senhor. Para mim, aquela mulher, quando ela olha para o sepulcro, ela olha para o sepulcro vazio. Mas quando ela olha para o lado, ela vê Jesus Cristo ao lado dela. E não estou pedindo para vocês, e não estou querendo que vocês olhem para o sepulcro aqui, imaginem Jesus lá dentro. Não, ele não está lá, e nunca vocês mais vão encontrar ele lá. Volto a dizer, é o lugar onde ele nunca mais vai estar. Mas eu quero dizer para vocês, se você estiver cheio de esperança e de fé, olha para o teu lado, ele está sempre ao teu lado. Ouvi uma mensagem esta semana de um padre. Não sei se vocês viram, eu vi e achei interessante. Na Igreja Católica, aos domingos, uma semana antes da Páscoa, se celebra o domingo de Ramos.
Antigamente nas igrejas evangélicas também se celebrava o Domingo de Ramos. Eu lembro que a gente, na escola bíblica dominical, que era de manhã, antes de ir para a igreja, a gente saqueava as árvores perto da igreja, cortava galhos lá e levava para a igreja. E chegava todo mundo com galhos lá. Domingo de Ramos. Pastor, mas os católicos celebram isso? Não, crente celebra isso. Está lá na Bíblia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Onde centenas de pessoas, eu não saberia dizer se são milhares, mas no mínimo centenas de pessoas esperaram Jesus na porta principal da cidade de Jerusalém para receber ele e cantar: Hosana, 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 bendito aquele que vem no nome do Senhor. E o texto me diz, e não sei se você consegue imaginar essa cena, ele vindo pelas estradas de terra montado em um burro e entrando naquela cidade, todas as pessoas gritando e louvando, engrandecendo o nome de Deus e exaltando a pessoa de Jesus. Maravilhoso, deve ter sido algo lindo, impressionante. Os sacerdotes do templo morrendo de inveja, trincando os dentes de raiva, porque a multidão está recebendo Jesus, entrando em Jerusalém, entrando na cidade santa, o Filho de Deus. É um momento de maior adoração e exaltação da pessoa de Jesus. O interessante é que o padre estava falando esta semana, não lembro o nome do padre, não me perguntem, porque realmente não sei qual é o nome dele. Ele estava dizendo de que, e aí me chamou a atenção nisso, que eu nunca tinha prestado atenção. Jesus passa o dia em Jerusalém. Ele entra, ele vai no templo, faz aquela bagunça, expulsa todos os comerciantes, dá maior bronca lá, expulsa todos aqueles que estão vendendo coisas no templo, passa o dia lá ensinando a palavra de Deus, mas já quase no fim da tarde, quando ele precisa descansar, ele fala para os discípulos: as aves, as andorinhas têm nido para si, mas o filho do homem não tem onde recostar a sua cabeça. Todos aqueles que receberam Jesus na porta de Jerusalém, ninguém, eu estou falando de centenas de pessoas, não estou falando de dezenas, estou falando de centenas, talvez milhares de pessoas. Era Páscoa, era quase a data da Páscoa, já estava chegando os turistas, estava todo mundo aglomerado lá. Ninguém convidou Jesus para entrar na sua casa e fazer descansar lá. Ninguém. Todos aqueles que o adoraram, todos aqueles que balançaram os galhos das palmeiras, todos aqueles que gritaram e honraram ele, ninguém abriu a porta da sua casa para receber Jesus e Jesus dormir lá. Ninguém. Sabe o que Jesus teve que fazer? Sair pela mesma porta que entrou de manhã, com todos aqueles gritos, com toda aquela adoração. Agora ele sai em silêncio, só com os discípulos, e caminha alguns quilômetros até Betânia. Betânia fica quanto? 7 a 8 quilômetros, Adilson? Betânia fica quantos quilômetros? É pertinho. É mais ou menos daqui a Valinhos. É como se ele fosse daqui a Valinhos, no máximo. Jesus tem que sair de Jerusalém. Sai em silêncio, no fim da tarde, no fim do dia, já quase que escurecendo. Sabe por quê? Porque ele tem que ir lá em Betânia. E lá sim, ele tem um amigo que abre a porta para ele dormir lá. Esse amigo se chamava o quê? Lázaro. Junto com quem? Marta e Maria. E durante toda a semana, Jesus vem para Jerusalém, fala com os sacerdotes, fala com o povo, ensina. É a semana de mais ensinamento que Jesus tem nos últimos tempos. Fala parábolas, várias parábolas. Estamos estudando parábolas às terças-feiras à noite online. Assista
assista esse estudo de online das parábolas. Quem assistiu aqui esta semana? Você assistiu? Alguém mais assistiu? Está sendo bom? Assista. Depois pergunta para mim como você pode fazer. Está lá gravado, salvo na página do YouTube da gente. Todo dia, durante toda a semana, até quinta-feira, ele entra em Jerusalém, passa o dia e depois volta para a casa de Lázaro. Quem é Lázaro? É o grande amigo de Jesus. E qual foi a experiência que Lázaro teve tão impactante com Jesus? Qual foi a experiência que Lázaro teve de tão impactante com Jesus? Ele o ressuscitou. A experiência de ressurreição, eram poucos que tinham. A filha de Jairo, tem outras pessoas, segundo diz, que Jesus também ressuscitou, mas aquele homem tinha a experiência tão semelhante quanto Jesus. Jesus ressuscitou ele. Mas não ressuscitou ele na cama dele, no quarto dele, na sala dele. Jesus ressuscitou Lázaro aonde? Aonde? No túmulo. Jesus manda tirar a pedra. Jesus manda que ele saia. Lázaro estava amarrado, atado. Eles serão amarrados, serão atados. Ele teve a experiência de ficar 4 dias dentro daquele sepulcro morto. Mas pelo poder de Jesus, aquele homem tinha ressurreto. Ele saiu do túmulo. Se alguém que sabe aquilo que Jesus experimentou de sair do túmulo ressurreto, foi Lázaro. Agora eu te pergunto, só Lázaro? Não. Você e eu também. Porque nós éramos mortos, nós vivíamos como mortos, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós vivíamos mortos, acorrentados a Satanás, acorrentados à morte. Mas um dia nós conhecemos a Jesus Cristo, e ao conhecer a Jesus Cristo, nós ressuscitamos e ganhamos uma nova vida. Mas parece que ainda não entendemos isso. Parece que ainda nós vivemos como mortos. Eu não gosto de assistir, nunca assisti. Mas tem aquele filme de zumbi. Alguém gosta de assistir aquele filme de zumbi, de terror? Hã? Olha só, tem gente que gosta, não sei como eu gosto dessa coisa. Você também assiste filme de zumbi ou não? Não gosta? É ridículo. São pessoas mortas-vivas, né? Simplesmente sem agir, sem reação. Simplesmente andando lá, e o cara lá fica vendo aqueles lá. Quantas vezes, mesmo dizendo que nós somos cristãos, mesmo dizendo que nós acreditamos em Jesus Cristo, mesmo dizendo de que Ele morreu na sexta-feira na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia e não está mais no túmulo, parece que a gente vive como um zumbi, sem vida, sem fé, sem esperança. Olhamos para as dificuldades, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas, olhamos para tantas coisas, e tudo isso nos vai afetando e vai nos atrofiando, e não temos esperança. Olhamos para todo quanto canto e a gente vê só problemas. Olhamos para todo quanto canto e a gente vê só trevas. Olhamos para todo quanto canto e a gente vê só morte. Sendo que nós deveríamos olhar só do lado e ver Jesus ressurreto conosco. Ver Jesus sempre ao nosso lado, ressurreto. E entender que nós também já ressuscitamos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso em 1 de Coríntios. Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de fé nós pregamos? Que tipo de mensagem nós anunciamos? Sendo que as nossas vidas mostram muito mais um Cristo morto, um Cristo sepultado,
e não um Cristo ressuscitado. A melhor mensagem, a melhor forma de mostrar e manifestar que Jesus Cristo ressuscitou, que não está mais no túmulo, mas Ele vive, não é só com palavras, é com as nossas atitudes, com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de enfrentar a vida. Entender, saber, sentir, crer de que Jesus está ao meu lado. Jesus está ao meu lado. Maria não entrou no sepulcro. Ela olhou para o sepulcro, viu 2 anjos lá dentro. Ela não entrou. Jesus não está mais lá. Jesus gritou por ela nas costas. Ele estava fora e falou para ela: Maria, estou aqui. Conta lá para os nossos irmãos, conta para os meus irmãos, eu estou aqui, eu ressuscitei. Volto a dizer, Maria correu 2 vezes para os discípulos. 2 vezes ela fez isso. A primeira vez foi lá e contou: o corpo do mestre não está mais lá, roubaram ele, tiraram ele. Triste, abatida, sem esperança. A segunda vez é outra Maria. A segunda vez é outra pessoa. A segunda vez é outro coração. A segunda vez é outro entendimento. Ela corre e ela diz: o nosso Senhor ressuscitou. Versículo 18, capítulo 20 de João, por favor. E estou finalizando essa mensagem. E eu peço que, por favor, vocês avisem as crianças lá que estamos terminando. Eles vão fazer uma apresentação agora. João capítulo 20, versículo 18. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos o quê? Vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E relatou as coisas que Ele lhe dissera. Eu vi o Senhor. O Senhor está ao meu lado. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para aquele que crê. Eu espero realmente que teu coração não seja como o sepulcro, vazio, vazio de esperança, vazio de fé. Que teu coração não seja como um sepulcro. Eu me lembro que quando acabava a sexta-feira, eu falei para você que toda sexta-feira santa para mim era um tédio. Eu acordava já triste, chateado, porque queria só escutar música clássica. E clássica, Chopin, Tchaikovsky, Mozart e tantos outros. E eu tinha que assistir aqueles filmes. Mas com o passar do tempo, e quando eu aceitei Jesus Cristo com 11 anos de idade, tudo aquilo fez. Eu entendi, eu compreendi. Eu comecei a assistir os filmes de uma maneira diferente. Eu comecei a assistir aqueles filmes olhando para aquilo que Jesus tinha feito na vida daqueles homens. Para Pedro, para Paulo. Aquilo que Deus tinha feito na vida de Moisés e no povo de Israel no deserto. Me emocionava quando eu via um filme chamado Um Manto Sagrado. Não sei se alguém alguma vez já viu. Um filme antigo, 1940 e pouco, 50. Um Manto Sagrado. Conta a história de um homem que fica com o manto de Jesus. Não é o Santo Sudário, esqueça nisso.
E ele vê Jesus crucificado naquele lugar. Ele conta a história do soldado, aquele soldado que se ajoelha, que olha para Cristo quando ele morre. E ele diz, de fato, ele era inocente. Eu lembro que existia um filme chamado O Quarto Rei Mago. Contava a história de um mago, dos magos. A tradição fala que são 3. E diz que um deles, um quarto mago, se perdeu no caminho. E sempre chegava atrasado em tudo. Chegava atrasado não chegou em Belém, chegou em Nazaré atrasado. Jesus tinha ido para o Egito. Depois foi atrás do Egito atrasado. Jesus tinha voltado para Nazaré. Depois foi para buscar Jesus e sempre estava atrasado. Ele nunca conseguia encontrar Jesus. Até quando ele encontra Jesus na cruz. Ele se converte. Mas o filme mais impactante para mim sempre era o filme de Barrabás. Eu não me identificava com o mago. Tampouco me identificava com aquele soldado que pegou o manto. Nem com Moisés, nem com Abraão, nenhum deles. Mas eu me identificava com Barrabás. Eu era Barrabás. Eu era Barrabás. Interessante que depois eu comecei a escutar as músicas clássicas. E embora as músicas eram todas, talvez, com os cânticos clássicos em latim ou em italiano, comecei a ouvir as letras. E todas exaltavam o nome de Jesus e o sacrifício de Jesus. Comecei a gostar de música clássica. E até hoje, às vezes, eu escuto. A minha sexta-feira mudou. A minha sexta-feira de Páscoa é diferente. Agora eu vejo como aquela sexta-feira preciosa, onde Jesus morreu por mim naquela cruz. Eu choro nas sextas-feiras, em silêncio. Eu me lembro daqueles filmes. Eu pego a Bíblia, leio os textos daquela sexta-feira. Mas continuo pensando naquele filme sobre Barrabás. Eu sou Barrabás. Nada posso fazer. Absolutamente nada. Quem está fazendo tudo é Cristo por mim. É o Senhor que está fazendo tudo para me salvar. No sábado eu fico em silêncio. Mas no domingo, o meu domingo é maravilhoso. Toda Páscoa de manhã para mim é maravilhosa. Porque eu sei que aquele homem que morreu na cruz por mim, ele ressuscitou. E além de me pagar os preços dos meus pecados, agora me dá o presente da ressurreição. Agora eu recebo o presente da ressurreição. E hoje de manhã, quando eu tive essa oportunidade de estar com aquela família, e juntos celebramos a ressurreição de Jesus. Vou te dizer, a mesa era linda, maravilhosa. O que tinha de comida, meu Deus do céu. Tinha de tudo que você podia imaginar. Pão doce, pão salgado, pão de queijo, salada de fruta, rosca, bolos de tudo quanto canto. Tinha de tudo. Tinha até pudim. Mas isso não me chamou tanto a atenção. Nós ficamos ao redor da mesa, nós celebramos a Santa Ceia, nós nos tomamos da mão, oramos o Pai Nosso, depois eu orei. Mas o que mais me impressionou e o que mais eu senti é de que aquele momento, hoje de manhã, não só estava naquelas pessoas que eu tanto amo, tão importantes para a minha vida, mas verdadeiramente eu senti Jesus presente. Jesus ressuscitou e Jesus está presente aqui conosco. Jesus está presente na tua vida, por onde você estiver. Jesus não foi roubado de você, Jesus não foi tirado de você, Jesus não foi levado para outro lugar. Jesus ressuscitou para andar de mãos dadas contigo, meu irmão, contigo, minha irmã. Jesus está andando contigo o tempo todo. Abaixa a tua cabeça.
Abaixa a tua cabeça. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Jesus não está na cruz. Ele já passou por lá.